Estamos conectados com o juiz Roberto Caldas, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Seja bem-vindo, doutor Caldas, como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado, Cláudio Dantas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, apesar do tema tão lastimável para nós, cidadãos brasileiros, e a vergonha internacional que isso significa. Atos antidemocráticos da maior gravidade. Eu, por alguma razão, estou fora exatamente de Brasília, estou fora do país em uma agenda democrática, digamos, de homenagem a um grande juiz, Raul Zaffaroni, da Argentina, e sou colhido com essas notícias tão lastimáveis da nossa Brasília. Sem dúvida. Obrigado por nos atender, por estar aqui conosco. O senhor, mais cedo, nós inclusive publicamos no site uma nota de repúdio que o senhor divulgou, em que o senhor cogita, ou sugere até, que o governo brasileiro peticione a OEA para uma apuração de todos esses crimes que foram cometidos ontem aqui, inclusive de depredação de patrimônio histórico, artístico, patrimônio legado que é internacional, que não é exclusivo do Brasil, né? E como é que funcionaria essa petição? Que tipo de efeito que isso tem? O senhor, inclusive, fala da possibilidade de uso aí do acionamento, né, do mecanismo de proteção continental contido aí na Carta Democrática Interamericana, né, da OEA. Como é que funciona? Para os nossos espectadores, por favor, explique como funciona esse mecanismo e como seria essa petição e o que se pretende com esse mecanismo. Qual é o efeito prático dele? Isso mesmo, Cláudio. É um mecanismo importante, raro, que deve ser utilizado com parcimônia e, por isso, é o próprio Estado democrático e os seus três poderes, especialmente aqui na representação internacional, o Poder Executivo, que poderá, após diálogo social com os demais poderes, peticionar a Organização dos Estados Americanos para que abra um procedimento de verificação das condições políticas nacionais diante daquele instrumento criado já há mais de 20 anos, que é a Carta Democrática Interamericana, que, aliás, foi criada em um contexto pós-regime autoritário no Peru. Por isso, todo o continente, os Estados membros da OEA se uniram em Lima, Peru. Aquele momento vejamos o contexto, era presidente dos Estados Unidos, George Bush Jr., o seu ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos, chamado de secretário de Estado, era o general Colin Powell. Mesmo assim, os Estados Unidos e todos os países da região, do nosso continente, unanimemente aprovaram a Carta Democrática Interamericana. E o que significa ela? Um instrumento jurídico válido para ser lançado mão quando haja risco de desordem democrática, risco contra as instituições. E é muito importante termos isto em mente, porque ficou muito claro que foram vários países que prestaram solidariedade ao Brasil e ao presidente Lula e aos três poderes, por assim dizer, porque os três poderes foram atacados. As instituições máximas foram atacadas. Como funciona este peticionamento? É um ato de governo de levar a OEA à discussão da Assembleia Geral, ou seja, com a representação de todos os estados membros da OEA, não é? Em número de 34, para analisar se envia uma missão para o Brasil e põe lupa
política internacional sobre as ocorrências nacionais. É bom também lembrar que a ONU ontem também emitiu uma nota, não é, lastimando a ocorrência. Então, funciona desta maneira. Muito bem. Eu não sei se o senhor teve contato com algum integrante do governo Lula ou com alguma autoridade aqui do judiciário brasileiro em relação a essa sugestão, se tem gente realmente levando em consideração o acionamento aí da Carta Democrática, da OEA. Não, eu não conversei a respeito. É uma lembrança inicial, haja vista, fiz parte do sistema de jurisdicional da OEA, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que maneja este diploma muito bem. Mas é interessante trazer que o objetivo da Carta Democrática Interamericana é exatamente a promoção e consolidação da democracia representativa na nossa região, no nosso continente. São vários os sobressaltos ao longo da nossa história, sobressaltos políticos de governos autoritários ou mais liberais, e esta gangorra não é boa para o desenvolvimento social e econômico. Nenhum nem outro ganham com a desordem, com a falta de estabilidade. Tudo o que buscamos no Brasil e no continente americano é a estabilidade, o respeito à opinião depositada nas urnas, e isto é realmente fundamental. Foi exatamente por condições muito parecidas com as que tivemos no Brasil e estamos passando no Brasil recentemente, que a unanimidade dos países resolveu escrever e editar a Carta Democrática Interamericana. É fundamental que as instituições sejam respeitadas. É fundamental que as decisões do Supremo Tribunal Federal, goste ou não, eu, como advogado, por toda uma vida, por várias vezes desgostei de decisões, mas decisão de qualquer órgão jurisdicional deve ser sempre respeitada. No mais, recorrer contra a decisão que eventualmente não satisfaça a uma parte, mas jamais se pode vilipendiar a balança da justiça. O desrespeito é absolutamente indignante. Não se pode, de fato, aceitar essa vergonhosa ordem de coisas que se estabeleceu ontem em Brasília. A democracia de qualquer cor partidária deve se unir em torno do bem comum, que é enfrentar a violência política, enfrentar aqueles que querem estabelecer um golpe de Estado que é inaceitável em nosso país. Com violência, como você bem disse, ao patrimônio histórico, ao patrimônio artístico, arquitetônico, cultural. Nós tivemos perdas de obras que serão definitivas. Os móveis do Museu do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, móveis do século XIX, da primeira composição do Supremo, foram absolutamente destruídos. Móveis feitos por um grande jurista, Pontes de Miranda, que era também, nas horas vagas, marceneiro, ao que se sabe também foram destruídas. Isso tudo faz parte da nossa memória cultural e não pode ser admitido. A agressão às pessoas, aos cidadãos contrários, a servidores e até a policiais, são agressões criminosas, de tom terrorista, e aí fixemos bem nesta questão. Terrorismo por quê? Terrorismo não se faz só com bombas, se faz também com hordas orquestradas
pelo que se sabe, eu não acompanhei as últimas apurações, mas parece que ali havia mais de 4.000 pessoas, todas juntas, a entrar e depredar, destruir o patrimônio nacional. Então, são atos de terrorismo e assim devem ser tratados. Não se pode admitir essa ordem de coisas. Perfeito. Doutor Caldas, a carta ela já foi aplicada aí no caso da Venezuela, em Honduras também. Tem muita... queria que o senhor avaliasse se há algum paralelo entre a situação do Brasil hoje e a desses dois países. Bem, foi aplicada em relação aos dois países e aí toda a atenção internacional se volta a eles. Agora, por exemplo, recentemente, no final do ano passado, em outubro, a OEA também verificou a situação no Peru e também houve aprovação unânime do mecanismo, da abertura do mecanismo de acompanhamento da situação democrática e institucional no Peru. É um momento realmente grave que estamos vivendo em nosso continente e assim se deve acompanhar. É um mecanismo internacional que não tem uma decisão, digamos, de um tribunal, mas de um órgão político que irá acompanhar e constranger pelo poder do direito internacional, que é assim que se faz, é o poder de constrangimento aquelas partes que estejam desbordando, descumprindo, aniquilando aquilo que se pretende proteger com a Carta Democrática Interamericana, que é, ao fim e ao cabo, a democracia e os direitos humanos. Toda vez que se vilipendia direitos tão básicos, quem mais sofre é a população maior, aquela mais pobre, que não se guarnece de proteção financeira, salarial, e nisso nós nos preocupamos, como também o desenvolvimento econômico. As empresas em um estado de necessidade e de instabilidade, é o melhor termo, sofrerão muito, porque também os países estrangeiros estarão acompanhando como estas empresas estarão se comportando. É a credibilidade do Brasil que está em jogo. Nós devemos, o mais rapidamente possível, colocar as coisas em ordem para o bem geral. Eu vou aproveitar a sua presença, doutor Caldas, aqui para a gente esclarecer um pouquinho, que tem muita desinformação circulando nas redes, inclusive gente falando que outros países poderiam enviar tropas para o Brasil para ajudar a resolver o problema aqui, né, toda essa agitação social e tal. Gostaria que o senhor pudesse falar a respeito. Existe algum tipo de previsão desses mecanismos internacionais para que isso ocorra ou não? Isso é pura desinformação. Excelente pergunta, Cláudio. O artigo 2º da Carta Democrática Interamericana é muito explícita em relação a isso. O princípio da não intervenção já está ali inscrito. O objetivo, repito, é a promoção e consolidação da democracia representativa no continente dentro do princípio da não intervenção. Então, não é um caso de guerra, de que se mandará tropas, não, absolutamente. Mas é a observação e o poder de constrangimento que o direito internacional e os países da região podem exercer, não é? E exigir que a Carta Democrática Interamericana seja levada em conta e aplicada no Brasil. Doutor Roberto Caldas, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa transmissão especial
nesse day after aí da invasão bolsonarista aos edifícios do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. Obrigado pela sua participação e contamos com ela em qualquer momento futuro. Muito grato também, Cláudio, e muita sorte para nós, fé e juízo. É um momento de estabilidade e não ao contrário. Com isso, chegaremos à justiça social e à democracia. Muito obrigado, um grande abraço.